Olá, vamos falar neste vídeo sobre o DRE, demonstrativo do resultado de exercício. Este relatório é um relatório obrigatório, ele deve ser registrado nos livros contábeis uma vez ao ano, junto com o balanço patrimonial. O DRE geralmente é analisado por alguns stakeholders como investidores, acionistas, bancos, fornecedores, etc., cada um com o seu objetivo. E a Lexos disponibiliza para que o gestor da empresa consiga enxergar a saúde financeira através do DRE gerencial. Ele é menos engessado, é mais flexível, permite a análise por períodos diferentes. O DRE contábil é analisado anualmente e o DRE dentro do sistema, o DRE gerencial, ele é analisado no período que se bem entender. O DRE no Brasil segue o princípio do regime de competência, que é diferente do regime de caixa. O regime de caixa considera as contas na data em que elas foram recebidas ou pagas. O DRE considera a data da geração das contas. Ou seja, para dar um exemplo e ficar mais claro, imagine um cliente que parcela uma venda em 3 vezes e ele paga a primeira. A primeira parcela, ela aparece no relatório de fluxo de caixa, por exemplo, que obedece o princípio do regime de caixa. Ou seja, a conta aparece dependendo da sua data de pagamento. Então, o cliente pagou, vai aparecer essa conta paga no regime de caixa. Mas o regime de caixa não considera as outras parcelas que ainda não foram pagas. Vai aparecer somente a parcela paga. O DRE considera a conta como um todo. Por quê? No regime de competência, é considerado que quando uma loja faz uma venda, independente do seu recebimento, ela gerou um crédito. Ok? Essa é a diferença. Agora, quero mostrar a composição da DRE dentro do sistema Lexos. Alguns itens, os itens que não estão em negrito, eles são possíveis de vínculo dentro do sistema. Eu vou vincular alguma conta a essas linhas da DRE. Todas as linhas que estão em negrito, elas são resultado. Então, sendo resultado, eu não consigo vinculá-las a uma conta dentro do sistema. Depois nós vamos simular isso na prática, vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, só para dar já para ir familiarizando com a tela de vínculo da DRE, é essa tela aqui. Depois vamos olhar isso dentro do sistema. Mas vocês podem ver que são 7 linhas aí, são 7 elementos da DRE passíveis de vínculo, que é a receita operacional bruta, deduções e impostos, custos das vendas, despesas fixas, despesas variáveis, despesas financeiras, imposto de renda. E elas estão aqui melhor explicadas na composição. Então a primeira linha é a receita operacional bruta, onde nós vamos fazer o vínculo de todas as vendas da empresa. Vai aparecer aqui o total, suponhamos que estamos analisando o mês de outubro, vai aparecer o total vendido aqui no mês de outubro, independente do recebimento, total vendido. Depois nós vamos ter aí um abatimento, que são as deduções e impostos. Nessa linha aparecem os impostos como ICMS, PIS, COFINS, os descontos incondicionais, que são aqueles descontos que aparecem nas notas fiscais, cupons fiscais, e os cancelamentos de vendas. Então, a receita operacional menos as deduções e impostos, nós teremos aí um resultado parcial, que é a receita operacional líquida. Depois vamos abater aí, continua o abatimento, vamos abater o custo das vendas, que são todos os custos de aquisição e produção de produtos. Então, aquele valor que você pagou para o seu fornecedor referente à aquisição de produtos vai cair nessa linha da DRE. Então, abatendo essa linha, nós teremos o lucro operacional bruto.
Bom, tendo lucro operacional bruto e abatendo despesas variáveis e despesas fixas, nós chegamos no EBITDA, tá? As despesas variáveis são despesas comerciais, podemos considerá-las como despesas comerciais, como propaganda, frete, comissões, etc. As despesas fixas são folha de pagamento, prolabore, aluguel, conta de água, luz, etc. Então, nós abatendo, né, esse lucro operacional bruto pelas despesas, ou seja, abatendo o lucro operacional bruto, as despesas fixas e variáveis, teremos aqui o EBITDA, que em português é o LAGDA, tá? No Brasil é muito conhecido como LAGDA, que é o lucro antes dos juros, depreciações e amortizações. O EBITDA é a linha que mais interessa para os stakeholders, para aqueles que estão querendo investir na empresa ou liberar algum crédito. Então chegamos no EBITDA. Do EBITDA nós temos também dois abatimentos, que são as despesas financeiras e os créditos não recebidos. As despesas financeiras são juros pagos a credores, IOF, etc. Os créditos não recebidos são aquelas contas, para quem trabalha com crediário, são aquelas contas que não foram recebidas, e essas contas não recebidas, a partir da data do vencimento, né, venceu uma conta, 6 meses depois ela é considerada como uma conta não recebida, ou seja, o crédito que foi gerado lá em cima na receita operacional, nesse momento aqui, nessa linha, nos créditos não recebidos, eles vão ser abatidos. E aí chegaremos ao lucro antes do IR. Mas voltando um pouquinho, só para explicar por que essa linha está em azul, porque ela não aparece aqui, ó, como um item a ser vinculado, porque isso é calculado sozinho no sistema, automaticamente. Ok? Então chegamos ao lucro antes do imposto de renda. Abatendo aí o imposto de renda, chegaremos ao resultado final, ao resultado líquido, é o lucro líquido, ok? Espero que todos tenham entendido. Vamos trabalhar isso na prática dentro do sistema, como fazer os vínculos das contas, como enxergar os relatórios na próxima videoaula.